Como é maravilhoso, irmãos, saber que o Espírito Santo, revela. E como revela? Veja o que foi trazido aqui na abertura e o que nós vamos ministrar. 2 momentos em livros separados, mas que basicamente interagem com a mesma, digamos, com o mesmo foco, Conforme ouvimos Jeremias, no capítulo 29, o verso 11 da abertura, que Deus ele tem um pensamento, muito particular para cada um de nós. Amém, irmãos? Ele usa exatamente o profeta Jeremias para falar naquele momento, no exílio babilônico, pós-exílio babilônico, aonde que aquele povo, ele estava restaurando a sua cidade, como também estava restaurando a sua vida espiritual. E esse mesmo Deus que usou o profeta Jeremias, usou também um salmista, para nós anônimo, mas não para Deus, para escrever exatamente esse poema, essa canção que nós vamos discorrer nesta manhã. Abra a Bíblia de vocês, Salmo 130. Salmo 130, a partir do verso 1. Salmo 130, a partir do verso 1. Escreve o salmista, inspirado pelo Santo Espírito de Deus: das profundezas do desespero, Senhor, clamo a Ti. Escuta a minha voz, ó Senhor, dá ouvido à minha oração. Senhor, se manifeste-se um registro de nossos pecados. Se Ele manifestasse exatamente um registro dos nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Tu, porém, ofereces perdão para que aprendamos a temer. Espero no Senhor, sim, espero nele, em Sua palavra. Em Sua palavra eu depositei a minha esperança. Anseio pelo Senhor, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. E ele repete: sim, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o seu Santo Espírito, auxiliador, professor, traga para nós todo o conhecimento, como também todo o discernimento, através de dons que já está repartido aqui para a igreja, para que possamos utilizar desses dons e aplicar essa palavra não apenas no nosso conhecimento, mas também nas nossas atitudes. Porque o que Deus falou através do profeta, através do salmista, no exílio babilônico, Ele está falando hoje
aqui nesta manhã para cada um de nós. E como diz o próprio Espírito Santo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Que possamos estar atentos a todos esses ensinamentos e aplicar essa palavra nas nossas atitudes, para a honra e glória dele mesmo. Amém, amém, amém. Glórias a ti, Senhor. O tema: completa redenção. Repetindo: completa redenção. Irmãos, muitos são os que nos dias de hoje vivem exatamente como o salmista descreve nesse salmo. Em outras palavras, nas profundezas do desespero. Vivemos em um tempo em que a ansiedade, os pecados não confessados e as pressões da vida diária sufocam o coração. Muitos carregam culpas antigas, outros enfrentam crises presentes e alguns já perderam a esperança de mudança. Mas esse salmo nos lembra que mesmo das profundezas é possível clamar ao Senhor. O salmista não se cala, não se conforma, não se desespera. Ele não tenta esconder a sua condição, mas a expõe diante de Deus, mostrando que a verdadeira esperança só pode vir do Senhor. No Novo Testamento, usando exatamente essa passagem, não é? No episódio do publicano, na parábola de Lucas, do capítulo 18, dos versos 9 a 14, eu vou simplificar para não escorrer ela inteira. Diz a palavra que o fariseu, ele orava exaltando as suas próprias obras, mas o publicano, consciente de sua miséria espiritual, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Assim como o salmista que clama, o publicano dessa parábola também reconhece sua incapacidade e depende totalmente da graça divina. E conforme no resultado dessa parábola, Jesus diz, né? Este desceu justificado para a sua casa. A palavra justificado nós já explicamos aqui por diversas vezes, não é? E nunca é demais falar que justificado significa perdoado. E a Bíblia, ela mostra exatamente esse Deus de perdão a todos os instantes, né? Em todos os livros, mostra exatamente como esse Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. O próprio profeta Jeremias também, escrevendo em Lamentações, no capítulo 3, ele diz que é pelo amor de Deus e pela sua misericórdia a razão de ainda não termos sido consumidos. Quantas mazelas, quantas coisas que a gente faz e que de repente ainda carrega a culpa disso, e que num ato de arrependimento verdadeiro, é como se o Senhor tivesse uma borracha apagando toda essa iniquidade, apagando todo esse pecado da nossa vida. No contexto histórico, ou seja, o que estava acontecendo aqui quando o salmista escreveu esse cântico, essa poesia? Conforme disse no início, né, o autor
para nós é anônimo, nós não conhecemos em nenhum instante por mais profundo o estudo que você faça, você não tem a autoria de quem verdadeiramente escreveu. Mas conforme eu sempre digo, né, lá na eternidade nós vamos conhecer. Sabemos que toda a Bíblia ela é inspirada pelo Santo Espírito de Deus, portanto para nós não tem a importância. Mas o que nós sabemos é que ela foi escrita por alguém profundamente consciente da necessidade de perdão e da misericórdia de Deus, conforme, não é, está escrito. A data mais provável, que os estudiosos também classificam, que foi no período pós-exílico, conforme foi a abertura aqui nessa manhã, no século V antes de Cristo, quando Israel retornava da Babilônia e enfrentava a realidade da reconstrução, tanto daquela terra, como também da reconstrução espiritual. O povo ele vivia em meio à memória do cativeiro e da disciplina de Deus, daquilo que Deus falou, não é? Naquela época, está falando aqui também, nessa manhã. E esse salmo reflete a consciência, não é, nacional do pecado e a busca por restauração. Ele não estava falando ali para uma pessoa isolada, ele estava falando exatamente para todo o povo, ele estava falando por uma nação. A voz de Deus é óbvio que ela, não é, fala no meu ser, mas também Deus, Ele é Pai de todos, fala para todos, indistintamente. O povo ele vivia em meio a essa memória, e esse salmo ele também era recitado nas peregrinações, não é? E nos cultos, servindo como oração coletiva de arrependimento e expectativa pela redenção prometida por Deus. E ao meditarmos nesse Salmo 130, nós aprendemos que Deus não despreza o clamor sincero de um coração aflito. Ele responde com perdão, fortalece a nossa esperança e nos conduz à certeza da redenção completa. Nós encontramos nesse salmo alguns clamores que revelam a jornada da alma diante de Deus. Clamores que começam das profundezas da dor, mas passam, não é, pelo pedido de gratidão e se transformam em esperança de redenção. Primeiro clamor, o clamor da alma, descrito exatamente nos versos 1 e 2. Diz a palavra: das profundezas do desespero, Senhor, clamo a Ti. Profundezas do desespero representam não apenas circunstâncias externas de sofrimento, mas também a consciência interna do pecado. O salmista ele reconhece a sua incapacidade e se volta ao Senhor como única saída. E aqui ele nos lembra, não é, que a oração que nasce das profundezas do desespero alcança as alturas da graça, conforme Jesus falou no Sermão do Monte: bem-aventurado vocês que têm sede de justiça. Felizes são vocês que têm sede de justiça. Não é justiça jurídica, não é a justiça ou a injustiça que alguém cometeu contra você,
é a justiça, que é a nossa justificação, o perdão de Deus. Jesus, ele diz no Sermão do Monte: bem-aventurados, felizes são vocês que têm sede de justiça, porque vocês, sede e fome de justiça, porque vocês serão saciados. Aquele que verdadeiramente tem a consciência de que precisa de perdão, tem um banquete estendido à frente dele. Esse alimento espiritual que o Senhor serve para nós, sacia a nossa sede, como também acaba com a nossa fome. Essa justiça que o salmista está falando aqui é exatamente essa consciência de que eu preciso me acertar com Deus. Israel naquele momento estava precisando se acertar com Deus. Essa palavra, irmãos, é uma palavra de amor que o Senhor trouxe exatamente para o salmista, como para nós nessa manhã. Ele não está aqui cobrando aquilo que você faz no seu secreto. Ao contrário, Ele está te dando a chance de você se acertar. Porque Ele conhece tudo de nós, Ele vê tudo que fazemos. Quando estamos no nosso secreto, até mesmo dentro do nosso pensamento, o Senhor vê tudo, lê tudo. E quando Jesus diz no Sermão do Monte exatamente o que o salmista está falando aqui: bem-aventurados, felizes são vocês que têm a convicção de que necessita dessa justiça. E eu vou saciar a sua fome, eu vou tirar a sua sede, porque você está buscando a sua reconciliação. Israel nesse instante estava buscando a reconciliação. Amém? O cristão, ele deve abandonar qualquer confiança em sua própria justiça. Tem ninguém que bate no peito achando que, não é? Ele se garante. Mas descansar apenas na obra redentora de Cristo, que garante o perdão completo. Em outras palavras, a completa redenção. Não precisamos mascarar nossa dor diante de Deus. A oração honesta abre o caminho para experimentar o perdão e a paz que só Ele pode dar. Veja, não é? Que eu não tenho condições de obter o perdão pela minha própria vontade, e sim pela vontade de Deus. A minha própria vontade é enganosa. Eu posso estar pedindo um perdão de fachada, mas Deus, Ele me esquadrinha por inteiro. Ele sabe exatamente o que eu estou pensando aqui e agora. Sabe exatamente se eu estou buscando verdadeiramente isso ou quero continuar nessa mesmice para o caminho da morte. Porque o salário do pecado é a morte. Não tem meio termo a palavra de Deus é completa. A palavra de Deus, ela não veio para acusar, ela veio exatamente para mostrar para você, mostrar para mim, mostrar para todos, conforme estava mostrando aqui, não é? o salmista para a nação de Israel, que nós temos que nos arrepender o mais rápido possível e voltar para Deus. Não ficar carregando culpa e muito menos ficar, não é, no nosso orgulho, achando que a palavra de Deus não é para nós. A igreja, como corpo de Cristo, deve aprender a clamar unida por misericórdia e restauração, reconhecendo que todos carecem da graça de Deus. Verso 2: escuta a minha voz. Olha o clamor do salmista. Escuta a minha voz, ó Senhor, dá ouvido
a minha oração. Conforme Jeremias aqui na abertura estava também mostrando que Israel precisava se voltar verdadeiramente para Deus, não de fachada, mas sinceramente. Eu não posso ser hipócrita, não posso disfarçar uma situação diante de Deus. Ele sabe tudo de mim. Ele sabe da minha paciência, como também da minha impaciência. Ele sabe até onde que eu estou permitindo que a palavra dele me alcance e até onde eu estou bloqueando que essa palavra não adentre dentro de mim. Aqui o salmista não apenas clama, mas insiste para que Deus dê atenção à sua oração. O salmista não pede que Deus responda imediatamente, mas que escute ele. A oração é, antes de tudo, um relacionamento e não uma fórmula mágica. As pessoas acreditando que oração é fórmula mágica, ora só quando a água está batendo no nariz, está se afogando, está morrendo, não é? Só nesse instante que as pessoas se lembram de Deus, de orar. E a oração é relacionamento, é o dia a dia. Se eu tenho um Deus que me esquadrinha por inteiro, Ele vai me socorrer somente na hora que eu necessito, ou de todas as vezes que eu busco Ele? Haverá um tempo, e esse tempo já é, em que o Senhor está buscando verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor é espírito, e basta que estejamos em espírito para manter esse relacionamento da qual Ele está próximo de nós. Amém? Oh Deus amado, o dar ouvido aqui que o salmista clama, mostra exatamente a humildade. O salmista reconhece que não tem direito automático de ser ouvido, como nós não temos direito automático de ser ouvidos se nós não mantemos um relacionamento com Deus. A resposta das orações depende da graça de Jesus. A oração ela deve ser marcada pela humildade, pois não exigimos de Deus, ao contrário, suplicamos com reverência, sabendo que tudo vem de sua misericórdia. O cristão ele pode se aproximar de Deus com simplicidade, como um filho que pede ao pai que o escute. Eu já falei para vocês, e isso eu trago aqui como o meu próprio testemunho. Quando eu coloco Deus nas coisinhas simples da minha vida, eu estou reverenciando Ele. Quando eu estou fazendo algo, tipo consertar alguma coisa, se eu peço o auxílio dEle, é reverência, porque eu confio nele, mais do que em mim próprio. A exemplo daquela velha historinha que eu sempre conto aqui do menino e o carrinho arrebentado, que a rodinha estava fora, né? E o pai assistindo exatamente, ele tentando encaixar a rodinha e nunca que conseguia. Perdeu paciência, chutou. Eu não mereço isso daqui, porque tudo dá errado para mim. E o pai sentado só observando, até o momento que ele vira para o pai: o senhor não vai me ajudar?
Não é assim que nós andamos com Deus. Deus nos conhece, nos ama, mas quer intimidade conosco, quer entrar exatamente no mais profundo do nosso ser, porque Ele fala, Ele resolve, claro que Ele resolve, mas de acordo com o nosso merecimento. Nessa reconstrução que Israel estava passando aqui, precisava muita coisa, precisava se desvencilhar de muitas coisas. Quantas coisas que nos impedem de verdadeiramente nos arrependermos para Deus, quantas coisas que a gente ainda carrega de fardo, e que Jesus a todos os instantes está pedindo esse fardo nosso. Vinde a mim, venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, você que está cansado e oprimido, que eu te ofereço descanso, fôlego. A igreja, ela deve interceder unida, pedindo que Deus escute não apenas indivíduos, mas todo o corpo em suas necessidades. Conforme eu sempre falo para vocês, né, irmãos, às vezes a pessoa ela olha de uma forma egoísta, achando que ele é o merecedor. Até mesmo a oração que o Senhor Jesus deixou para que a gente faça essa oração. Não é uma oração individual, é uma oração completa, é uma oração coletiva. Não é Pai meu, é Pai nosso. Segundo o clamor pelo perdão, compreendida entre os versos 3 e 4. Vejam isso. Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Imagine agora, tudo que você fez nessa semana, não vamos longe não. Você, eu não estou falando aqui somente para essa plateia, eu estou falando para um canal, né, que também me ouve, observando exatamente, não é, o que você fez nessa semana. Se Deus registrasse isso e te punisse com isso que você fez nessa semana, só para você meditar esse ato, esse espaço que eu dei aqui. Esse verso ele mostra o contraste entre a santidade absoluta de Deus e a fragilidade humana. Somos frágeis, somos vulneráveis, somos vacilões. Esse verso é uma advertência coletiva. Israel, como povo, não poderia subsistir diante de Deus sem perdão. E é assim que nós também não iremos subsistir sem o perdão de Deus. Por isso é necessário o nosso arrependimento. Eu não sei se você já sentiu isso, irmão, mas conforme o próprio Davi, no Salmo 51, ele geme de dor pelo pecado cometido. Pecado dói, irmãos. A consciência do pecado dói. A nossa alma confrontada com o pecado, ela nos machuca, porque ela é rebelde. Ela não quer aprender de Deus. E fica exatamente nessa relutância, nos judiando. Ontem ainda conversando com a minha filha, falando exatamente desses dois mundos, sexta-feira conversando com a minha filha, falando desses dois mundos, da qual nós habitamos. E eu sempre lembro a igreja, não é? Que como cristão,
como quem já está em Cristo, pertence a dois mundos, o natural e o espiritual. Somos influenciados por isso que a gente não está vendo, mas que verdadeiramente não é, briga com o nosso espírito. Forças do mal, briga com o nosso espírito para que a gente não introjete a palavra de Deus. Num simples pensamento, o inimigo, por conhecer a nossa atitude, começa a enfiar minhoca na tua cabeça. Falava isso com a minha filha. Como eu estou falando com vocês, que eu também considero filhos espirituais. Um deslize meu, não é, apresentado diante de Deus, porque Deus vê e o meu inimigo vê também. Deus, o Espírito Santo geme, não é, com gemidos inexprimíveis, dizendo: você não precisa fazer mais isso, você não pode fazer mais isso. Enquanto que o inimigo, larga a mão, fecha o ouvido, entendeu? Vai para a tua vidona. Sem dizer que a tua vidona é curtona. Jesus te oferece vida e vida em abundância, tanto na terra como nos céus. Por isso é aquilo, irmãos, a oração sincera, ela vem de um relacionamento sincero. E não somente no momento em que a água bate no meu nariz. A água, quando ela bate no meu nariz, que eu estou prestes a morrer afogado. Oh Deus de perdão, Deus de misericórdia. Ninguém pode permanecer de pé diante de Deus se ele mantiver um registro rigoroso das nossas transgressões. Imagine agora, conforme falei ainda há pouco, uma semana, não precisa ir muito longe. Olha o que você fez. Imagine se Deus tivesse anotado tudo isso, não é? E fosse te punir exatamente pelo que você fez nessa semana. Mas conforme Ele está deixando isso claro para Israel, tanto através da abertura do profeta Jeremias, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Deus nos conhece, sabe tudo de nós. E como Miqueias fala, né, no capítulo 7, do verso 18, o profeta diz, né, que outro Deus há igual ao Senhor, rico em perdão? Que outro Deus há igual ao Senhor, que pega todos os meus pecados, todas as minhas transgressões, e pisa nelas, esmaga ela com seus pés? Que outro Deus existe, né, que pega todas as minhas transgressões, todas as minhas iniquidades, todos os meus pecados e lança na profundeza do mar? Naquilo que eu sempre falo, né? Olhe agora na tua imaginação e veja Deus como uma borracha apagando, através do teu arrependimento, através da tua entrega, tudo de errado que você fez até hoje. Deus é amor, Deus é perdão, Deus é justiça. O cristão deve abandonar qualquer confiança, mais uma vez, em sua própria justiça e depender totalmente da graça divina. A consciência do pecado deve nos conduzir à cruz. Só em Cristo encontramos perdão verdadeiro e libertador. Somente em Cristo. O crente deve viver em reverência, sabendo que sua vida depende da misericórdia divina, não de méritos pessoais.
Em vez de fugir da realidade do pecado, devemos encará-la e correr para Deus, que é rico em nos perdoar. E Deus não está longe, irmãos. Ele está aqui agora do teu lado. A igreja deve reconhecer que, como comunidade, também precisa da graça. Não basta que alguns sejam fiéis, todos carecem da misericórdia do Senhor. A igreja, ela não foi feita para fazer apontamento. A igreja, ela foi feita para, fazer comunhão, unidade. Tem pessoas, tem crentes que de repente vivem apontando a falha do outro, sem joelhar, sem debruçar exatamente, pedindo o favor de Deus para que restaure o corpo por completo. Naquilo que eu sempre falo, nós não podemos, dentro de uma comunidade, ser egoísta, observar exatamente as coisas só para nós, só para o nosso lado. Somos irmãos. Você não está aqui por um acaso, Deus te colocou nessa família. E é essa família que Ele está vindo buscar. Já está se preparando para vir buscar. A igreja deve reconhecer que, como comunidade, também precisa da graça. Não basta, mais uma vez, que alguns sejam fiéis, todos carecem da misericórdia de Deus. Verso 4: tu, porém, ofereces perdão para que aprendamos a te temer. O perdão divino não é apenas um alívio da culpa, mas um meio de gerar reverência. Naquilo que eu sempre falo aqui para vocês, quer fazer a vontade, ou melhor, fazendo a vontade de Deus, você está prestando um culto a Ele, você está reverenciando a Ele. Não significa o fato de você ter vindo na igreja que você está prestando um culto. Isso você está cumprindo um rito. Mas ao fazer a vontade dele, você está reverenciando. Você está, colocando ele acima de tudo. Amando ele acima de tudo. O perdão divino não é apenas esse alívio de culpa. O temor aqui não é medo, mas respeito profundo diante da graça já recebida. Esse favor imerecido que nós já obtivemos, esse favor por intermédio do sacrifício de Jesus. O perdão é a base da adoração verdadeira. O temor, ele nasce da consciência de que somos, ou melhor, fomos libertos daquilo que já nos condenava. A adoração genuína flui de um coração que reconhece o perdão recebido. O culto não é obrigação, mas resposta de gratidão. Estamos aqui não pelo fato de cumprir um rito, mas sim um agradecimento por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e fará por nós eternamente. O crente que experimenta o perdão deve viver em gratidão e reverência, evitando voltar ao pecado. O perdão deve produzir santidade. Quem foi perdoado, em outras palavras, justificado, não vive mais para si, mas para agradar ao Senhor. O cristão, ele deve viver com consciência de que o perdão recebido exige responsabilidade espiritual e agora uma vida consagrada para Deus. E não ficar brincando de pecado. Conheceu a verdade. Essa verdade, essa palavra te liberta. Já te libertou.
Portanto, essa responsabilidade da qual nós devemos ter através dessa nova vida que o Senhor nos dá. Esse homem espiritual que nasceu em nós, que nós já temos conhecimento dele, tem que ser cada vez mais maior que o homem natural. A igreja, ela deve ensinar que o perdão não é licença para pecar, mas fundamento para uma vida santa e reverente. Terceiro clamor, compreendido nos versos 5 e 6, o clamor pela esperança. Olha como esse salmo, ele mostra exatamente aquilo que nós necessitamos. E que Jesus vai ratificar isso lá no Sermão do Monte. Espero no Senhor, sim, espero nele. Em sua palavra depositei a minha esperança, verso 5. Esse Deus é fiel, esse Deus é homem para que não minta. Esse Deus é um Deus de verdade, esse Deus fala a verdade. Portanto, eu não posso ignorar a sua voz. A esperança do salmista é firme porque está depositada na palavra de Deus. E fundamentada nesta palavra. O salmista, ele espera porque ele confia em todas as promessas de Deus, que estão todas registradas aqui nesse livro, irmãos. Nesse conjunto de livros, que Bíblia significa, né? A tradução de Bíblia, o significado de Bíblia é conjunto de livros. Para nós, não é cristão evangélico, cristão protestante, são 66 livros que compõem as Sagradas Escrituras. Esperar no Senhor é um ato de fé e paciência. Ele lembra que a fé não se apressa, mas descansa na certeza da promessa, porque a fé é a certeza, não é a dúvida. O cristão, ele deve se apegar às Escrituras como fonte de esperança, pois nelas encontra segurança e direção para a sua vida. O crente deve aprender a confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando não vê resultados imediatos. O crente deve aprender a esperar no Senhor com base nas Escrituras. Oh Deus, não em sentimento passageiro. A palavra é o alicerce de toda a esperança do crente. A igreja, ela deve cultivar a esperança coletiva, lembrando que a palavra de Deus é suficiente para sustentar todos em tempo de crise. E o verso 6, anseio pelo Senhor, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Vejam essa figura. O que é uma sentinela, não é? Diante de um forte, de um castelo forte. Vocês já assistiram esses filmes onde que aqueles caras ficam, né? À noite, né? Vigiando exatamente, né? Se o inimigo está perto, o inimigo está longe, né? Já assistiram filme assim, né? Eles ficam lá naquele alto do castelo. Esse é o sentinela. A noite esconde os inimigos. As trevas esconde os inimigos. E a palavra diz, anseio pelo Senhor, mais que os sentinelas, anseio pelo amanhecer. Porque de dia você enxerga longe o teu inimigo. Na luz você enxerga o teu inimigo. Nas trevas você não vê a ação do diabo. Ao contrário, você está dormindo no sono que ele te promove. E ele insiste, sim, mais que as sentinelas,
que as sentinelas anseiam pelo amanhecer, justamente pelo fato, não é, de no claro, na luz do Senhor, eu enxergo exatamente tudo que o inimigo tem contra mim. Se eu estiver na escuridão, eu não tenho essa visão. Mas em Cristo Jesus, que, como diz a palavra, nos tirou da escuridão e nos colocou na maravilhosa luz. Assim como sentinela, nós estamos vendo exatamente tudo, não é? Aquilo que está fazendo com que o inimigo se apodere da gente, nos aniquila, porque o salário do pecado é a morte, e o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Esse é o diabo. Oh, glorioso Deus eterno! Essa metáfora com relação das sentinelas aponta exatamente para a expectativa ansiosa, não é, de quem vigia durante a noite, aguardando o amanhecer como um alívio. O salmista aqui, ele compara a sua espera pelo Senhor a essa mesma expectativa. Ele lembra que a fé olha para o futuro com confiança, mesmo quando o presente é escuridão. Está escuro na tua vida. Deus te quer colocar na maravilhosa luz, sempre. Em Deus você não vê um lampejo de maldade. Em tempos de trevas espirituais ou crises pessoais, devemos manter os olhos fixos na promessa de Deus, aguardando com paciência e confiança. Esperar no Senhor exige vigilância espiritual. O cristão, ele deve permanecer firme em oração e obediência, mesmo quando a resposta parece demorar. O crente deve esperar pelo agir de Deus com expectativa viva, como quem sabe que a luz virá após a noite. A igreja deve cultivar esperança comunitária, mais uma vez falando exatamente sobre esse coletivo que Deus espera da igreja dele, que Jesus espera da sua igreja. Lembrando que todos aguardam juntos a intervenção de Deus. Mais uma vez, por isso que a oração é Pai Nosso e não Pai Meu. Quarto clamor, verso 7, o clamor pela comunidade. Vejam que o salmista aqui está falando para uma nação, como Jeremias na abertura falou para uma nação. Aqui é Israel, a nação de Israel contextualizada é a igreja de Cristo Jesus. Hoje somos a Israel espiritual em Cristo Jesus. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor transbordante de redenção. Aqui o salmista, ele amplia o convite e não é apenas um clamor individual, mas um chamado nacional. Às vezes você se coloca em oração, não é? E no teu pensamento, saindo exatamente dessa oração egoísta, às vezes você tem dúvida para quem orar. Você tem uma vizinhança para orar, você tem um bairro para orar, você tem uma cidade para orar, você tem um estado para orar, você tem uma nação para orar. Quando nós colocamos exatamente esse tempo de oração diante de Deus, diante da intervenção de Deus, o nosso tempo com Ele aumenta. Não é apenas o Pai Nosso que está no céu, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Esse é um modelo de oração.
mostrando exatamente que quando eu digo Pai Nosso, eu estou associando exatamente todas essas pessoas. Eu estou associando as pessoas do meu trabalho, eu estou associando todos os meus familiares, se eu gosto ou não deles. Eu estou orando pelo meu amigo, como também estou orando pelo meu inimigo. Esse é o caminhar do crente. Toda Israel deve colocar a sua esperança no Senhor, porque nele há amor leal e completa redenção. A palavra transbordante redenção aponta para a suficiência da obra de Deus. Ele não apenas perdoa, mas liberta completamente. O amor do Senhor é a base da esperança. O salmista não confia em circunstâncias, mas no caráter de Deus. A fé não é apenas pessoal, mas também comunitária. A igreja deve aprender a esperar coletivamente no Senhor, confiando em sua misericórdia. O cristão ele deve descansar na suficiência da obra de Cristo. Não há pecado tão grande que não possa ser coberto pela completa redenção do Senhor. Seja o que você fez num determinado momento da tua vida. Se você se condena por esse tempo que você fez lá atrás, arrependa-se verdadeiramente, porque não tem pecado para Deus que a redenção completa não apague. Oh, glorioso! A igreja deve cultivar a esperança coletiva, lembrando de que Deus não abandona o seu povo, mas o conduz à completa redenção. E o quinto clamor pela redenção, verso 8. Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. Ele próprio resgatará a minha vida de todos os meus pecados. Esse verso ele encerra o Salmo com uma promessa coletiva. Deus não apenas perdoa pecados individuais, mas redime toda a nação. A redenção aqui é completa, não parcial, não limitada. Ele lembra que em Cristo essa promessa se cumpre plenamente, pois Ele morreu para resgatar-nos de todos os pecados. Mais uma vez, o crente deve abandonar qualquer confiança em obras ou méritos pessoais e depender exclusivamente da ação redentora de Deus. O crente deve confiar que Deus não apenas trata as suas falhas pessoais. Observe, irmãos, aquilo que o Espírito Santo está falando aí dentro de você, ele não está te acusando, ele não está te cobrando, ele está te dando o caminho. O crente deve confiar que Deus não apenas trata das suas falhas, mas também age em favor de sua comunidade e família espiritual. O cristão deve viver em liberdade, sabendo que foi perdoado, e foi perdoado completamente, e não carregar mais culpas de que já foram apagadas por Cristo, porque Jesus levou toda a nossa culpa, levou todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades na cruz. Basta exatamente termos esse reconhecimento, basta confiarmos verdadeiramente nessa promessa e nos arrependermos verdadeiramente e voltarmos para Deus. E a partir de então fazer a vontade dele e não mais a nossa. A nossa já não tem mais sentido em muitas coisas. E isso vai sair de nós de uma forma indolor, imperceptível, podemos dizer assim, uma vez que nós estamos entregues para aquele que nos dá vida e vida em abundância.
Oh Pai eterno, a igreja deve viver com esperança coletiva, lembrando de que Deus é fiel para cumprir sua promessa de redenção final. Irmãos, esse Salmo 130 nos conduz em uma jornada que começa das profundezas do desespero e termina na certeza da completa redenção. O clamor sincero nunca é ignorado. O Senhor escuta, responde e transforma. Assim, aprendemos que a verdadeira esperança não está em nós mesmos, mas na palavra de Deus e na fidelidade de Deus. Ele próprio resgata o seu povo de todos os pecados. Portanto, irmãos, esse salmo ele nos chama a 3 atitudes práticas. Clamar com sinceridade, reconhecendo a nossa necessidade diante de Deus. Esperar com confiança, sustentados pela palavra e pela certeza de que Deus, o nosso Senhor, nunca falha. Viver com gratidão e reverência, celebrando o perdão e a completa redenção que temos através de Cristo Jesus. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos. Hoje você aprendeu que o Deus que escuta o clamor das profundezas é o mesmo que oferece perdão, esperança e redenção completa. Não importa quão pesada seja a culpa ou quão longa seja a noite, a escuridão da tua vida, o Senhor está pronto para ouvir a sua oração e transformar a sua vida, te resgatar das trevas e te trazer na maravilhosa luz. Hoje você aprendeu que pode clamar com sinceridade, porque Deus escuta. Hoje você aprendeu que não há perdão abundante sem Cristo Jesus. Somente através dele que há esse perdão abundante, essa redenção completa. Hoje você aprendeu que a verdadeira esperança se firma na palavra de Deus e não em circunstâncias passageiras. Hoje você aprendeu que a completa redenção é segura, pois é o próprio Deus quem resgata o seu povo de todos os pecados. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor falou naquele instante para Israel, pós-exílio babilônico, que durou 70 anos, aonde que através desse salmo, o salmista, compreendendo exatamente que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de misericórdia, escreve para essa nação, como também fala também para nós, através do seu Espírito Santo nessa manhã, para que possamos restaurar a nossa vida, para que possamos verdadeiramente sair desse culto com o nosso joelho debruçado, com a nossa alma de joelho debruçada, em profundo arrependimento, pedindo perdão por tudo de errado que a gente já fez nessa vida. Que possamos compreender tudo isso que o Espírito falou para nós nessa manhã e aplicarmos isso na nossa vida, para que possamos ter uma vida que cada vez mais agrada a Ti e seja boa a nossa vida aos Seus olhos, Pai. No nome sagrado do Seu Filho Jesus, é que queremos verdadeiramente lhe entregar esse culto de atitudes e não de palavras, para a honra e glória do Senhor mesmo.
Amém. 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 Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor.